TV Impacto conversa nessa oportunidade com o Dr. Antônio Figueiredo Bastos, advogado cujo nome ganhou maior expressão nacional depois que se tornou o defensor de Beto Youssef, o Alberto Youssef, por conta da Operação Lava Jato. Em relação a esse assunto, nós vamos tocar na matéria um pouco mais adiante. Eu gostaria, doutor Figueiredo, que o senhor me dissesse, contrariando naturalmente a opinião que nós emitimos aqui na TV Impacto e publicamos no jornal, doutor Eurolino Sequinel Reis, que é contra a delação premiada, por que o senhor é a favor da delação premiada? Bom, primeiro eu quero agradecer a honra de tê-lo aqui no meu escritório, um jornalista tradicionalíssimo no nosso estado, que tem um dos jornais mais importantes, sempre divulgando de forma independente, de uma forma liberal, né, notícias importantes para a nossa comunidade e um papel decisivo da imprensa nesse país. Eu entendo o seguinte, eu acho que não há um consenso em relação à colaboração premial, porque muitos ainda não compreenderam a importância desse instituto. Nós hoje vivemos um momento diferenciado, né? O direito penal que nós conhecemos, o direito penal clássico, já não atende mais às necessidades da nossa sociedade, porque é um direito penal cujos princípios e fundamentos se baseiam no individual. Hoje nós temos uma criminalidade coletiva. Os danos são praticados por vários elementos contra a sociedade. Então, é preciso aprimorar os métodos de investigação. Se você for comparar no direito internacional, inclusive na Convenção das Nações do Tratado do Brasil é signatário sobre prevenção e repressão a crimes da organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, esse tratado das Nações Unidas, que é do ano de 2000, portanto há 14 anos atrás, já tem especificamente nas suas diretrizes, da qual o Brasil é signatário, várias recomendações que determinam, primeiro, que todos os países estabeleçam novos métodos de investigação modernos, que vão desde o agente infiltrado, vão passando pela colaboração premial, interceptações de imagem, vídeo, interceptações eletrônicas, enfim. Não é possível que você hoje não consiga enxergar que a criminalidade organizada está estruturada de uma forma dentro do Estado, né? Muitas vezes através do tráfico de drogas, muitas vezes através do tráfico de pessoas, da corrupção. Essa criminalidade organizada usa e abusa dos meios tecnológicos. Ela é paradoxal por isso. Ao mesmo tempo em que você tem uma criminalidade mundialmente preparada através dos mais sofisticados e complexos meios para conseguir os seus objetivos, ela também infunde à sociedade medo, temor, uso de trabalho escravo. Então, não é possível que o Estado não possa, em nome da tua segurança, da minha, do teu filho, da tua família, que aliás é uma garantia constitucional de tamanha envergadura, lançar meios de investigação, dentre os quais, como fonte de prova, a colaboração premiada é uma delas. É preciso dissipar, desde logo, porque ela está estabelecida em todos os mecanismos de repressão ao crime organizado do mundo moderno. País boa ou melhor cultura jurídica que o Brasil. O que nós temos no Brasil é um processo... O estilo, doutor Figueiredo, perdoe, o estilo seria mais ou menos nos moldes americanos? Sim, os americanos usam a colaboração há muito mais tempo, porque tanto através da barganha ou da própria da colaboração premial, que hoje, inclusive, ela é até incrementada pelos estados que são signatários desses tratados, no sentido de que, inclusive, funcionários de bancos recebam prêmios quando descobrirem ou souberem de alguma coisa que possa elucidar algum crime. Então, o sistema americano é muito diferente do nosso, mas é muito mais moderno e melhor que o nosso. Nós não podemos mais aceitar o processo criminal nos meios que estão hoje. É preciso entender que nós temos uma tensão gravíssima hoje, e isso é inegável, entre a necessidade de segurança e as garantias individuais. Então há uma ponderação, isso chama-se ponderação de interesses. Nós temos que saber fazer a ponderação de interesses. O excesso de garantismo
é a mesma coisa que a ausência de garantismo, ou seja, não significa nada. É importante haver um equilíbrio na distribuição na justiça para que a eficácia da investigação o Estado tenha como combater o crime organizado. Nós estamos diante de um crime organizado de Estado no Brasil, o que é o pior de todos, cujo maior vítima não é a Petrobras, é a democracia brasileira, dada os prejuízos que se causaram em pleitos eleitorais desde 2006 para cá. Então, quando você está diante dessa criminalidade, o Estado tem que usar, sim, de mecanismos para combater o crime. Tá? Volto a repetir, sempre tendo como parâmetro absoluto as garantias e direitos individuais. Ninguém que está pedindo para fragmentar uma garantia individual, ninguém está pedindo para que se retirem garantias individuais. Não. Nós estamos dizendo aqui que nós precisamos de um processo penal moderno, sem que haja prejuízo. É possível você ter um processo penal que garanta a ampla defesa, mas que também seja eficaz. Você, eu e todos nós temos direito a uma resposta do judiciário eficaz e rápida. O sistema de abarrotar os tribunais com tese de retórica oca é absolutamente inócuo, não adianta nada. O réu fica às vezes 10 anos, eu tive casos aqui no meu escritório, 10, 15 anos sem ser julgado. Esse homem já é outra pessoa. E quando é julgado e se for condenado, já tem uma família, já tem toda uma base. Qual é o que ele ganhou com isso? Nada. Ele ficou gastando com o processo. Vai carregar o resto da vida uma herança. Carregou durante anos aquela espada de Damocles sobre a sua cabeça, e quando o desfecho foi desfavorável. Se o desfecho é a prescrição, a extinção da punibilidade, perde a sociedade, porque vê um bem jurídico que foi atacado, que não tem o seu ressarcimento jurídico, que é justo que tenha. Então, é preciso que o processo penal hoje mude. Mude para quê? Avance. A sociedade avançou e avançou muito mais o crime. Então, o Estado não pode ficar atrasado. Então, dentro desse contexto, nós temos um Código de Processo Penal velho, que não atende às necessidades de um processo penal democrático. E democracia não se faz só dando direitos e direitos e direitos. Também é com imposição de deveres e também de sanções. Quem não é educado tem que ser punido. Quem não age de acordo com as normas sociais tem que responder pelos seus atos. O mal existe, está aí, e é muito maior do que as pessoas imaginam. E não é essa ideia marxista, absurda, que é o ente coletivo, não. Ele é um ente individual. Tá? E nesse caso que nós estamos vendo na Lava Jato, os senhores não estão lidando aqui com pessoas humildes, com pessoas que possam se justificar, não. Todos eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. É um projeto de poder utilizado por partidos políticos e empresários gananciosos, uns para enriquecer, outros para se manter no poder. Mas o fim é um só. É enriquecimento e poder, poder e enriquecimento. Operação Lava Jato, especificamente, tendo em vista a sua presença e a sua participação nesse processo como defensor do Beto Youssef. Essa operação é um paradigma, é por isso que eu estou voltando na colaboração dentro da Lava Jato. Colaboração premial é um meio que não é moderno, mas é extremamente eficaz como fonte de prova. Que fique bem claro, a palavra do colaborador não é prova, ela é suspeita. Agora, antes de tudo, e aí eu respeito quem pensa o contrário, é um meio importante de defesa, porque há a possibilidade de extinção de pena e também de diminuição de pena. A função do advogado não é fazer objeções de consciência no processo. Não há lugar para isso. O advogado que faz objeção de consciência não advoga. Ele tem a obrigação com o cliente. Eu só advogo para o meu cliente, eu não advogo para terceiros no processo. Ou quando eu defendo alguém, eu não estou preocupado com o interesse do outro. É muito mais grave do que a colaboração, é quando se insinua em alguns processos interesses de terceiros sendo defendidos em detrimento de um acusado. O acusado tem direito à melhor defesa técnica. Não há traição, porque entre criminosos não existe qualquer valor relevante numa negociação entre criminosos. Então não há traição, não há nada, é simplesmente uma questão objetiva de enfrentar a realidade do processo. Respeito as pessoas que não gostam, agora o advogado não pode ter objeção de consciência no processo, tá? Principalmente na área criminal. O segundo, que é o mais importante de tudo isso, deve dar ao seu cliente o que é melhor dentro do arcabouço legal. Então, eu me sinto muito à vontade para falar disso, sou defensor da justiça negociada e acho que a Lava Jato ela não é só a colaboração, existem outros mecanismos, é
uma operação muito importante para o Brasil, porque atinge o núcleo duro de uma corrupção que talvez nós não tenhamos visto. E eu volto a repetir, o grande perdedor da Lava Jato é o povo brasileiro. Não por causa do problema da Petrobras, do dinheiro, porque isso se recupera. O que não se recupera é o dano que foi feito à democracia. Se existiu um golpe, foram nessas últimas 3 eleições, que foram fraudadas com dinheiro público. Essa história de que o dinheiro foi declarado, isso é mentira, porque é a mesma coisa de dizer que um traficante declara o seu direito a dinheiro à Receita Federal e esse dinheiro esteja limpo. Não está limpo. Aliás, é a apoteose da lavagem de dinheiro. Isso é a apoteose da lavagem. Você declarar um dinheiro de origem ilícita, que é a terceira fase do aperfeiçoamento do crime, uma das fases do aperfeiçoamento do crime na dele de lavagem. Então, nós estamos diante hoje de uma criminalidade de Estado, movida por pessoas de uma forma vertical, hierarquicamente demonstrada, com vários núcleos, mas centralizada num núcleo só, que é o núcleo político. Esse núcleo político é de onde emanavam as ordens e para onde voltavam os recursos. Ou seja, é possível entender, então, que esse núcleo jurídico de organização, embora atuasse na Petrobras, em outros ministérios, em outros estados, estava centralizado e coordenava, através de vários operadores, empresários e pessoas, uma muito bem sucedida, entre aspas, operação de corrupção e dilapidação do dinheiro público, com vários objetivos, todos eles evidentemente ilícitos, que vai desde a manutenção do poder, para um grupo de partidos políticos que apoiavam a base do governo, e para o enriquecimento sem fim de vários empresários brasileiros que adotaram esse sistema, a eles se submeteram, ou a eles se incorporaram, prefiro essa expressão, para uma relação comensal e criminosa com o poder. Esse fatiamento que está sendo observado agora, de alguns processos, de alguns envolvidos, pode comprometer o resultado final da Operação Lava Jato? Olha, demorou para que se tomasse uma atitude de fatiamento, né? No início, quando nós começamos com o Youssef, você falou, meu cliente há muitos anos e tal, nós tínhamos como tese principal o deslocamento da competência. Ocorre que o Supremo, naquele momento, manteve a competência aqui. Ou seja, disse que Curitiba era competente, na 13ª Vara, doutor Sérgio, que é o titular, para julgar e processar os feitos relativos àqueles fatos. Em decorrência disso, e de que se o processo aqui é por uma organização criminosa, eu vejo que esse fatiamento hoje não se justifica. Ele é oportunista, na minha opinião, com todo respeito aos ministros que pensam diferente e quem pensa diferente, ele é oportunista, porque se nós estamos diante de uma organização criminosa, é a mesma organização criminosa, e que atua, pouco importa se ela atua em vários estados, ou se ela atua em vários setores, a questão é que a mesma liderança, as mesmas pessoas e o mesmo modo. Então, fragmentação da Lava Jato agora, além de oportunismo, me parece uma tentativa de